O barulho de um deserto pode ser enganador. Em condições normais, o silêncio é a regra absoluta das dunas, mas em certas partes do mundo, o silêncio é subitamente rasgado por um som de baixa frequência, um zumbido grave que parece vir de dentro da própria terra. Não é vento, não é o atrito comum entre grãos de areia, e certamente não é um fenômeno que a ciência tenha resolvido por completo. Em locais como o deserto de Gobi ou as dunas de areia cantantes no Chile e no Catar, essa força sonora atinge níveis que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Para quem está lá, a sensação é de estar em cima de um instrumento gigante, um sistema geológico que, sem aviso, decide vibrar em uma frequência que desafia a compreensão humana. O que acontece nesses desertos é uma demonstração de como a física, quando levada ao extremo, consegue transformar um ambiente estático em algo completamente dinâmico. Por trás dessa melodia grave, existe uma mecânica complexa de fricção e tamanho de grão, que, quando combinada com a umidade exata do ar, cria uma ressonância que poucos conseguem explicar sem ver. A pergunta que surge não é apenas como o som é produzido, mas por que ele precisa ser tão poderoso. O deserto, um lugar de imobilidade extrema, revela aqui uma instabilidade latente, um lembrete de que até os grãos mais finos de sílica guardam uma energia capaz de reorganizar a atmosfera ao seu redor. A base desse mistério reside no que chamamos de dunas cantantes. À primeira vista, uma duna é apenas uma montanha de areia esculpida por ventos persistentes. No entanto, quando uma avalanche de areia ocorre, seja por interferência humana ou por uma mudança sutil na inclinação da duna devido à gravidade, o fenômeno desperta. Durante o deslizamento, bilhões de grãos de areia colidem entre si em um ritmo sincronizado. Se os grãos forem arredondados e estiverem sob uma camada muito específica de umidade, eles entram em ressonância. O atrito não gera apenas calor ou movimento, ele gera ondas sonoras que se amplificam. É um sistema de feedback mecânico, onde a própria estrutura da duna atua como uma caixa de ressonância. O que torna isso inquietante é a imprevisibilidade. Em muitos desertos, o som pode durar minutos ou apenas alguns segundos. Existem relatos de exploradores que descreveram o som como o toque de sinos distantes, o zumbido de um motor de aeronave ou até o rugido de um animal colossal escondido sob a superfície. A diferença fundamental aqui é que esse fenômeno não é um desastre natural no sentido de destruição, mas uma demonstração de potência física pura. É o momento em que a geologia se torna acústica. A escala dessa produção sonora é o que confunde, como uma simples pilha de areia consegue deslocar energia suficiente para vibrar o ar de forma tão intensa. À medida que investigamos a fundo, a complexidade aumenta. Descobrimos que não basta ter areia, o tamanho da partícula deve ser uniforme. Se você tiver uma mistura irregular de tamanhos de grãos, o som não se propaga, ele se dissipa. É como se a natureza exigisse uma calibração precisa, quase como a afinação de um instrumento. Se essa condição não for atendida, o deserto permanece em silêncio. Essa descoberta revela que a duna cantante não é um fenômeno comum, mas sim uma exceção geológica que exige condições que raramente se alinham ao mesmo tempo. A transição entre o silêncio absoluto e o zumbido ensurdecedor ocorre em um ponto de inflexão crítico. Quando a inclinação de uma face de duna atinge o ângulo de repouso, ela perde sua estabilidade estática. O primeiro grão que rola desencadeia uma reação em cadeia. É um efeito dominó microscópico. Quando esse deslizamento atinge a velocidade certa, a vibração começa. A partir desse momento, a areia não se comporta mais como um sólido, ela flui como um fluido denso, quase como um líquido viscoso, e essa mudança de estado físico é o que permite que a energia seja liberada em forma de som. Aqui reside um ponto de virada na nossa compreensão. O deserto nunca está realmente parado. A ideia de que ele é um ambiente inerte é uma falha de percepção nossa, baseada na nossa escala temporal. Para uma duna, a mudança é constante e o som é apenas a evidência ruidosa dessa transição.
o fenômeno nos força a repensar a natureza dos materiais granulares. Se a areia pode cantar, o que mais na natureza, que consideramos inerte ou silencioso, está guardando energia para uma liberação súbita? Algumas teorias mais recentes sugerem que o impacto desse som pode ser sentido até na estrutura das dunas ao redor. A vibração é tão intensa que pode alterar a forma como a areia se acomoda, criando padrões geométricos ou mudando o curso da própria duna após o evento. Isso significa que o som não é apenas um subproduto do movimento, ele é uma força ativa que molda o próprio terreno. O ambiente, que deveria ser um simples amontoado de detritos, torna-se um sistema autorregulável que utiliza o som para dissipar o excesso de energia acumulado pela gravidade e pelo vento. A pressão sobre esse sistema geológico é constante. A cada dia, o vento carrega novos grãos, alterando levemente a estrutura, a umidade varia com a temperatura e a inclinação muda. Quando o sistema ultrapassa o limite da tolerância, ele precisa descarregar. O rugido que ouvimos é, na verdade, uma válvula de escape mecânica. Sem esse mecanismo, a duna simplesmente colapsaria de forma caótica, mas, através da ressonância, ela se reorganiza de forma mais eficiente. É um processo de otimização física que ocorre em um tempo e escala que mal conseguimos registrar. Existe, porém, uma camada de incerteza que permanece. Embora entendamos a física da fricção e a importância da uniformidade dos grãos, a forma exata como essas ondas sonoras se acoplam à atmosfera permanece um tópico de debate. Como esse zumbido atravessa a interface entre o solo e o ar sem ser imediatamente absorvido pelo terreno circundante. A resposta parece estar na forma côncava de muitas dunas cantantes, que agem como antenas parabólicas gigantes, focando a energia sonora em direções específicas e permitindo que ela viaje distâncias que desafiam a intuição. À medida que a observação se aprofunda, percebemos que o medo que esse som inspira é um reflexo do nosso desconforto diante de forças que não podemos controlar ou prever. Durante décadas, populações locais atribuíram esse som a fenômenos sobrenaturais, espíritos do deserto ou advertências de divindades. A ciência, ao retirar o véu do mistério, substituiu o medo do desconhecido pela admiração da complexidade mecânica. Mas, de certa forma, o fascínio permanece o mesmo. Saber que o chão sob nossos pés pode, a qualquer momento, começar a emitir um lamento profundo nos recorda que a estabilidade do solo é relativa. A grande revelação final é que esse fenômeno é muito mais comum do que imaginávamos, mas apenas raramente as condições são perfeitas para que possamos ouvi-lo. Ele está lá, latente, em quase todos os grandes ergues do mundo. O que separa o deserto silencioso do deserto cantor é um detalhe ínfimo, uma variação de umidade ou a inclinação de uma encosta. O que achávamos ser um evento singular de lugares remotos é, na verdade, um comportamento intrínseco da própria matéria granular, uma propriedade física oculta que só se revela quando a natureza decide testar os limites do seu próprio equilíbrio. O deserto, que nos parece a imagem da imutabilidade, revela-se, através desse som, como um sistema altamente complexo de transições de energia. A cada zumbido, uma duna está se reformulando, ajustando sua postura para enfrentar os ventos de amanhã. É uma lição de que o repouso é apenas uma pausa entre movimentos, e que mesmo a areia mais fina, sob as condições certas, tem força suficiente para preencher o horizonte com um som que nos faz sentir, por um instante, a pressão da terra tentando encontrar sua forma ideal. O som termina, a areia se estabiliza e o silêncio retorna. Mas o deserto já não é o mesmo de antes, e nós, ouvintes casuais dessa força, sabemos agora que a quietude sob nossos pés é uma ilusão que pode, a qualquer momento, ser quebrada pelo rugido da própria física.